Só que tem um detalhe. Uma coisa é você ter a densidade de uma única gota. Tá? Outra coisa é você ter o peso de uma pedra. As pedras são bem mais pesadas do que a gota d'água. Tá? Então, por isso que traz grandes danos econômicos e prejuízos. A pedra caindo, ela vai fazer uma devastação totalmente ali na cultura onde se encontra plantada. Principalmente se for uma cultura que apresenta... Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Miller. E bom, a gente está na sequência do vídeo passado, como vocês podem perceber. E agora quem vai fazer o café é você. Nesse vídeo a gente não vai só fazer café, a gente também vai falar sobre a chuva de pedra. Nessa nossa série aqui, lidando com o inevitável, onde a gente fala sobre problemas climáticos. Então, já para inteirar a gente no assunto de novo, o que é a chuva de pedra? A chuva de pedra é uma situação climática, né, que seria considerado assim, como o inevitável, né, que você não sabe, que é um fenômeno da natureza. Tá? Para você estar fazendo ali uma prevenção, tem que ser mais criteriosa. Tá? Então é um fenômeno que você dificilmente você vai ter um controle em cima dele. Então tem alguns métodos que você pode estar seguindo para você diminuir seu prejuízo. Então a chuva de pedra, na realidade, pessoal, é um fenômeno que, devido às altas temperaturas, ocorre a vaporização da água. Ocorrendo essa vaporização da água, vai aumentar a umidade relativa do ar e esses vapores vão até a superfície, né, e lá se encontra com baixas temperaturas. Com isso vai ocorrer um processo aí que nós chamamos aí de condensação, devido à baixa temperatura que se encontra na superfície, nas altitudes. Tá? Você vai ter uma formação de pedra. Tá? Só que tem um detalhe. Uma coisa é você ter a densidade de uma única gota. Tá? Outra coisa é você ter o peso de uma pedra. As pedras são bem mais pesadas do que a gota d'água. Tá? Então, por isso que traz grandes danos econômicos e prejuízos. Porque a pedra cai e fura a folha. A pedra caindo, ela vai fazer uma devastação totalmente ali na cultura onde se encontra plantada. Principalmente se for uma cultura que apresenta uma fragilidade na sua parte foliar, tá? A devastação vai ser maior. Se for uma cultura que apresenta uma resistência maior na sua parte foliar, ou seja, apresenta folhas mais eretas, isso significa dizer que o dano vai ser bem menor. Dá para prever a chuva ou não tem como? É algo que vai acontecer ali e não tem como fazer nada? Dá para você ter uma noção devido às estações do ano. Então, devido a determinada estação do ano, ocorre mais uma possibilidade de ocorrer o fenômeno chamado de chuva de pedra. Então, com isso, você tem condições de fazer uma determinada prevenção, principalmente escolhendo culturas que sejam mais resistentes ao fenômeno, tá? Aquele determinado período, e também efetuando tratamento via folha para aumentar a resistência também da planta. Então, tem esses métodos aí que você pode estar fazendo a prevenção. Você escolher uma determinada cultura que seja mais resistente àquela condição climática, que ela pode vir, tá? Ou você pegar e também estar fazendo algumas aplicações com antecedência para você estar aumentando a resistência da planta. Tá? E em que meses do ano aqui em Minas Gerais? Porque em outras regiões pode mudar. Mas aqui em Minas Gerais, em que mês do ano costuma acontecer mais chuva de pedra? Aqui, principalmente na nossa região, aqui em Minas Gerais, pode acontecer mais esse fenômeno, principalmente a chuva que vem na meados do mês de setembro, outubro e novembro. Por quê? São um período que a temperatura aumenta muito o processo de vaporização do ar, você tem uma umidade relativa do ar que começa a aumentar, tá? Então tem uma grande chance de ocorrer o fenômeno aí que nós chamamos de chuva de pedra. E a chuva de pedra é só choveu pedra ou ela vem acompanhada de outra coisa? Ela pode, você tem determinadas regiões também que pode apresentar também chuva ácida. Tá? Então, é uma grande diferença. Você tem o fenômeno chuva de pedra e você tem o fenômeno chuva ácida. A gente pode fazer outro vídeo depois, tá? Falando da chuva ácida. Pode estar fazendo outro vídeo, depois eu vou estar fazendo outro vídeo explicando detalhadamente o que vem a ser a chuva ácida. Né? Então, mas o que eu quis dizer com a minha pergunta é se quando acontece a chuva de pedra, ela vem acompanhada do quê? De uma tempestade ou é só choveu pedra mesmo? A chuva de pedra, ela só vai acontecer se tiver
determinados fatores climáticos ocorrendo. Por exemplo, você tem um fator alta temperatura, tá? Formação de nuvem pesada, por isso que é chuva de pedra, que você tem as etapas de nuvem, a nuvem inferior, a nuvem superior, então as nuvens se encontram em várias etapas. Você tem a primeira etapa de nuvem, depois a segunda. O que é a chuva de pedra? É uma nuvem que está na parte superior, ela formou, certo? Ela formou e ela está muito pesada. E com isso ela vem e bate na nuvem que está na parte inferior. Vai acontecer da mesma vai acontecer, por exemplo, a nuvem está aqui na parte superior, a parte superior. Ela pesou, ela vem e entra em contato com essa outra nuvem. Aí você vai observar que vai apresentar os fenômenos relâmpagos, trovões, tá? Vai ter Tempestade. Então, devido a ela pegar e encontrar com essa outra nuvem, vai ocorrer um deslocamento de ar. Ocorrendo esse deslocamento de ar, isso significa dizer que vai aumentar o quê? A velocidade do vento. Então, muitas das vezes, ou praticamente todas as vezes que ocorre o fenômeno chuva de pedra, pode saber que aumentou a velocidade do vento também. Porque uma nuvem entra em contato com a outra, certo? Apresentando descarga elétrica, que é o que nós chamamos aí dos relâmpagos, tá? Apresentando essa descarga elétrica, vai aumentar a velocidade do vento, então ela vem com descarga elétrica no solo, tá? E também aumentando a velocidade do vento. Tendo trovões, tem chance de acontecer incêndio também. Tem chance de acontecer incêndio, tem chance de acontecer muitas coisas, tá? Então, com excesso aí desse fenômeno aí, na realidade, e ele é por região, tá? Então, ele dá em determinado local, em outro não. Tá? Então, não é todas as regiões. Não. Ficou melhor que o meu. Ó. Ficou melhor que o meu. Ó. Mas seu café ficou muito bom também. Não, o seu ficou bem melhor, cara. Então a chuva de pedra ainda vai vir com uma tempestade enorme. Isso. E água causa lixiviação. Lixiviação é quando, para quem não sabe, é como se a água passasse pelo solo e levasse todos os nutrientes juntos. A lixiviação nada mais que é você estar fazendo deslocamento de toda a matéria orgânica do solo, tá? Então, aonde que fica armazenada a maior quantidade de macros e micronutrientes para o solo? Na matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela se encontra na superfície, a camada superficial do solo. Tá? Então, quando você tem um grande volume de água por metro quadrado, que muitas das vezes, quando ocorre um fenômeno chamado chuva de pedra, você pode acontecer de você ter aí, às vezes, até 100 litros de água por metro quadrado. Tá? Então, você tiver um grande volume de água por metro quadrado, isso significa dizer que você tem uma grande facilidade de ocorrer o fenômeno chamado lixiviação. Entendi. Tá? Eu tenho um caso aqui que teve uma chuva de granizo em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, e lá a chuva de pedra foi tão forte, a tempestade foi tão forte que teve até alagou a lavoura do cara. Alagou, e choveu só por quê? Uma hora aqui. Uma hora, alagou a lavoura do cara. Então, mas quando acontece a chuva de pedra, a pedra ela só vai atingir a planta, a folha, vai furar a folha e é isso aí? Ou vai ter alguns problemas que vão vir depois disso? Tem os problemas que vêm depois, que ocorre erosão no solo, tá? O excesso de água, como eu falei, o excesso de água por metro quadrado, você vai ter um grande problema de erosão no solo. Depois você vai ter um problema sério de compactação, tá? Porque você tem um grande excesso de água, depois após esse período, essa água vaporizar, você vai ter um processo aí de compactação, porque quanto menor número de matéria orgânica na superfície do solo, mais facilidade tem do solo ocorrer a compactação. Então, se ocorreu um grande volume de água por metro quadrado, isso significa dizer que tem grande facilidade de ocorrer o processo nós chamamos de compactação do solo. E também fungo e bactéria, porque você fura a folha aí e deixa aberto. Agora, essa questão aí que quando você tem aí os estragos que ocorrem nas culturas plantadas, você vai ter problema sério. Mesmo se a chuva de pedra não pegou naquela determinada cultura, ela passou ali perto, ali não pegou na determinada cultura, mas se aumentou a velocidade do vento, tem que ter muito cuidado. Se você tiver aumentado a velocidade do vento, isso significa dizer que vai ocorrer quebra do sistema foliar da planta. Ocorrendo quebra nas folhas, vai ter uma grande facilidade de entrar fungo e bactéria,
porque o vento pode causar isso aí. Então, após a passagem desse fenômeno, o produtor tem que ter consciência e está fazendo uma aplicação rápida, curativa e preventiva em termos de entrada de fungo e bactéria. Ou seja, nós chamamos de aplicação de produto cicatrizante, porque se ocorreu danos por excesso de vento, isso significa dizer que traz esse estresse para a cultura. Então, para diminuir esse estresse, você tem que entrar com a aplicação muito rápida. A chuva é nada mais como se você tacasse uma pedra em alguém. Isso. Se você tacar uma pedra numa parede, dificilmente você vai furar a parede. Agora, se você tacar uma pedra numa folha de papel, facilmente você vai furar aquela folha de papel. Daí eu te pergunto, quais são as culturas mais resistentes à chuva de pedra? Se você pensar em termos de cultura resistente à chuva de pedra, para determinados períodos do ano, você trabalhar com cultura que apresenta área foliar estreita. Tá? Então, se você trabalhar com cultura que apresenta área foliar estreita, o dano causado nela vai ser menor. Certo? Se você trabalhar com cultura que apresenta área foliar larga, tá? Por exemplo, você tem a soja. A soja é uma cultura que apresenta área foliar larga. Tá? A folha dela é larga. Você tem a batata, que é uma cultura que apresenta uma área foliar larga. E também é uma cultura que apresenta aí uma grande facilidade em termos de ocorrer quebra devido ao excesso de vento. Se aumentar a velocidade do vento, tem uma grande facilidade de ocorrer quebra. Você já tem o milho, que é uma cultura que apresenta área foliar estreita. Então o milho tem uma facilidade maior em termos de recuperação, tá? Porque a área foliar dele é estreita. O feijão já apresenta uma cultura que apresenta área foliar larga, então vai ser mais difícil você ter uma recuperação. Então, para ter uma recuperação nessas culturas que apresentam área foliar larga, a chuva de pedra tem que ocorrer no período aí quando ela está ainda antes da florada, bem antes da florada. E aí você ainda consegue recuperar ainda alguma coisa. Tá? Mas quais que são, mesmo com a florada, quais que são as culturas mais resistentes? Aí as mais resistentes aí, para você em termo aí para chuva de pedra, você pegar as culturas que apresentam como ereto, por exemplo, o trigo, o milho, tá? Então aí elas apresentam como mais ereto, aí você vai ter um dano menor causado pela chuva de pedra. E daí você já meio que falou mais um pouquinho, mas vamos aprofundar mais um pouco. As folhas furaram, teve a chuva de pedra, está tudo ferrado. O que eu vou fazer? O que você deve observar é o estágio da cultura. Primeiramente, eu teria ir lá fazer um levantamento, você vê se tem possibilidade de fazer um processo de recuperação. É trabalhar em cima da recuperação dessa cultura. Da seguinte forma, você vai ter que estar repondo os macros e micronutrientes do solo que foram enxuviados. Então vai ter que fazer aplicação para repor macro e micronutrientes do solo. E também fazer aplicação rápida para cicatrizar os danos causados na folha. Tá? Então você vai ter duas etapas. Fazer o tratamento no solo de imediato e o tratamento na folha de imediato. O tratamento na folha, você está aplicando aos determinados produtos que vai ser cicatrizante e curativo, fechando as portas de entrada de fungo e bactéria, que o problema mais sério que vem depois, que é a entrada de fungo e bactéria. Tá? Então, a partir do momento que corrigiu isso aí, tá? A parte vegetativa da planta vai voltar a vigorar de novo, tá? E se ela tiver em determinado estágio, ainda recupera ainda e produz bem. E se você tem noção mais ou menos que vai acontecer uma tempestade muito forte ali para frente, ali uma semana à frente, também fazer aplicação para deixar a folha mais resistente. Os plantios mais cedo, você deve trabalhar no preventivo em relação a essa situação climática. Então, quando você efetuar plantio, que você vê que tem possibilidade de pegar chuva de pedra, simplesmente está tratando essa cultura com determinados fungicidas e bactericidas preventivos. Tá? E também está fazendo com que aumenta a resistência da planta utilizando macros e micronutrientes necessários para ela. Tá? Então tem que fazer uma análise via folha, está aplicando determinados macronutrientes e trazer essa planta mais resistente. Porque se você tiver uma cultura mais resistente, isso significa dizer que ela vai ser mais tolerante, ou seja, ela vai ser mais tolerante à velocidade do vento, tá? Porque na realidade, contra fenômeno da natureza, você nunca sabe qual nível que vai chegar esse fenômeno da natureza, que é
Mas se você tiver uma planta mais resistente à velocidade do vento, isso significa dizer que você vai ter um dano causado menor desse vento nessa planta, nessa determinada cultura. Tá? Então, é um detalhe importante. Então, se eu fizer um trabalho preventivo, você pode aumentar a resistência do cômodo da planta, com isso a diminuir também os danos causados pelo excesso de vento. E esse trabalho preventivo em termos de aplicação de fungicida, bactericida, preventivo, isso significa dizer, se ocorrer o fenômeno chamado chuva de pedra, você simplesmente já utilizou um determinado produto que seja cicatrizante, tá? Com isso vai diminuir a entrada de fungo e bactéria, que isso pode ocorrer já de imediato. E agora, nesse mesmo caso que eu tinha falado, aqui em Santa Bárbara do Sul, olha aqui, ó, teve a chuva de pedra lá, numa plantação de soja. Só que metade da lavoura ainda não tinha florido, ainda estava na parte vegetativa, embaixo do solo. Eu te pergunto, quando acontece a chuva de pedra, nessa mesma situação, a parte que estava debaixo do solo ainda sofreu grandes danos? Grandes danos na germinação podem, às vezes, ter ocorrido. Se você tiver um excesso, um grande volume de água por metro quadrado, você vai ter um problema em termos de germinação ou pós-germinação, porque os macros e o micronutriente, os NPK que você utilizou ali no plantio, na base do plantio, simplesmente eles foram deslocados. Ou vai para profundidade, ou senão vai deslocar para um lugar para outro. Ou seja, quando ocorrer a germinação, a raiz dessa planta não vai ter como capturar macros e micronutrientes, que ali não tem disponível. Então, nesse caso aí, qual que é o procedimento? Após o fenômeno da chuva de pedra, fazer um levantamento e verificar se houve lixiviação dos macros e micronutrientes ao qual você pegou e usou ali no plantio. Se tiver ocorrido a lixiviação, a perda desses macros e micronutrientes, tem que fazer a reposição imediata. Tá? Imediata. Então, aqui nesse caso aqui, a parte da lavoura que dele já tinha florido, perdeu totalmente. Isso. Ele até estava reavaliando tentar recuperar, mas não tinha como. Ia ter que replantar. De acordo com o engenheiro agrônomo, tinha chovido 150 milímetros em apenas 1 hora. Então, por isso que teve o alagamento, por isso que... Isso aí é só você imaginar para você ver. Se houve uma chuva de 150 milímetros em 1 hora, é só você pegar e pensar. Você pegar e marcar 1 metro quadrado e jogar 150 litros d'água nele, no metro quadrado. Agora você imagina aí o volume de água que é por metro quadrado. Tá? Então isso aí vai destruindo tudo. Não tem nada que segura. Uma coisa que muitas das vezes esse excesso de chuva vai fazer com que você pegue e diminui também seus danos econômicos, suas percas, é se o solo seu tiver curva de nível adequada e tiver um grande excesso de matéria orgânica, esse volume de água vai ser todo absorvido pela matéria orgânica. Já de imediato. Você já respondeu a minha próxima pergunta, que era como é que eu vou diminuir o efeito da lixiviação? É isso. Então, ou seja, para você diminuir o efeito da lixiviação, é você vir trazendo um solo bem compactado de matéria orgânica, com um grande excesso de matéria orgânica. Então, se o solo tiver um excesso de matéria orgânica, estiver vindo fazendo a rotação de cultura certinho, igual nós falamos no vídeo anterior, isso significa dizer que você tem um excesso de matéria orgânica. Quando você tiver um grande volume de água por metro quadrado, essa matéria orgânica vai ter uma facilidade em termos de absorver esse volume de água. Tá? Agora, se você tiver um solo pobre em matéria orgânica, qualquer volume de água já vai ocorrer o quê? Deslocamento dela. Porque o solo não vai conseguir absorver esse volume de água. Então, quanto mais rotação de cultura efetuar no solo, mais você vai aumentar o seu volume de matéria orgânica e o seu solo não vai ficar compactado. Se o solo não está compactado, quando ele receber um excesso de volume de água, ele vai ter uma facilidade muito grande em absorver esse volume de água. Tá? Aí o que a gente precisa? Fazer uma reposição, às vezes, de macros e micronutrientes, porque vai ocorrer lixiviação devido ao grande volume de água. Então, é com essa pergunta que a gente encerra o vídeo de hoje. Assim, acho que o seu café ficou melhor. Acho que o seu café ficou melhor. Próximo nós vamos fazer de novo, vamos ver qual vai ser. Tanto que a gente teve que ir outro fogão, porque esse aqui tá sem gás. A gente teve que ir outro fogão para encher a água e acabou que
nesse tempinho que a gente ficou aqui, a água acabou esfriando, mas sem problema nenhum. Esse foi o vídeo, aquele mesmo esquema. Se você gostou, dá um like aí, ajuda a gente. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar outra pessoa, manda pra ela, compartilha pra ela. Vamos alcançar o máximo de gente possível. Então é isso, eu sou o Pietro. Eu sou a Minter, estamos aí para somar e para fazer o que é de melhor para a agricultura no Brasil. Tchau! Tchau!